A arqueologia nos permite conhecer muito sobre uma construção antiga. Com as pesquisas científicas podemos dizer quando estes edifícios foram construídos, e geralmente como foram construídos também. Podemos até ter uma ideia dos materiais que foram usados, mas infelizmente, não conseguimos sempre obter todas as respostas. Neste vídeo iremos conhecer surpreendentes construções antigas que ainda não podem ser totalmente explicadas pelos cientistas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Toda estrutura que você está prestes a ver neste vídeo é um feito notável do mundo antigo, e embora conheçamos um pouco sobre todas essas construções, ainda estamos com algumas perguntas, sem respostas. Vamos agora à nossa relação destas construções antigas, que não podem ser totalmente explicadas pelos cientistas. Número 8. Kofun, Japão. Os japoneses têm uma palavra especial para as antigas estruturas misteriosas que eles não podem explicar. Eles os chamam de Kofun. Monólitos antigos projetados neste estilo não existem em nenhum outro lugar do mundo, então eles são realmente um particular fenômeno japonês. O nome deles, aproximadamente, é traduzido como túmulo megalíticos do Japão. Embora isso explique apenas parte do seu propósito. Visto de cima, Kofun parece buracos de fechadura. O olho do buraco da fechadura é onde o túmulo está localizado, e acreditamos que as pessoas que estavam enterradas neles eram de descendência real. O propósito do restante do local não é claro, mas eles eram enormes. A mais famosa delas é o Jisun Kofun, com 457 metros de comprimento, 274 metros de largura e mais de 30 metros de altura. É muito espaço, e nós não sabemos para que servia. Para adicionar mais mistério, temos fotos de estruturas muito semelhantes, que foram observadas na superfície de Marte. Seria isso uma coincidência? Quem pode dizer com certeza? Número 7. Yaxchilan, Guatemala. Quase tudo sobre a antiga civilização maia é misterioso. Algumas pessoas ainda acreditam que o calendário maia prediz a chegada do apocalipse nos tempos modernos. De todos os locais maias que ainda hoje estão de pé, Yaxchilan é a antiga cidade maia que vai trazer uma sensação de admiração. Localizada perto da fronteira com a Guatemala, é um lugar de templos em ruínas, macacos bugios e densas florestas tropicais exuberantes. Yaxchilan é tão distante que a única maneira de chegar até lá é por barco. Mas talvez seja por este motivo que até hoje se mantém tão bem preservada. Em nenhum lugar você encontrará um conjunto de hieróglifos maias mais bonito ou mais completo de detalhes em pedras. Muito do que nós sabemos sobre a língua e a cultura maia vem deste local, de seus rituais de auto-sacrifício às suas crenças religiosas. Porém, ainda existem palavras e desenhos aqui, que parecem desafiar a tradução ou interpretação. Esse era um lugar sagrado para os maias e uma sensação dessa sacralidade ainda existe dentro das paredes. Número 6. Templo Kailasa, Índia. Um enorme templo esculpido de um único pedaço de pedra, à mão. Nos impressiona, como a maneira mais difícil de possivelmente criar um prédio. Entretanto, não impediu as pessoas de fazerem isso. Este é o Templo Kailasa, na Índia, que é o único maior edifício monolítico do mundo. Foi esculpido em uma caverna ao lado de uma montanha, e levou 20 anos para ser finalizado. O trabalho foi concluído cerca de 1.300 anos atrás. Os antigos hindus realizaram o trabalho, que dizem ter sido ordenado por um rei hindu, que orou ao deus Shiva para salvar sua esposa de uma doença, e aparentemente teve suas orações respondidas. Este não é o único exemplo de tal estrutura. Um modelo em escala do Templo Kailasa também foi construído no sul da Índia, e este atende pelo nome de Vetu Vancouver. Tem aproximadamente a mesma forma que o Templo Kailasa, e carrega muitas das mesmas marcações, embora esta tenha sido raspada fora da encosta, ao invés de ter sido esculpida em uma montanha. Curiosamente, o templo de Vetu Vancouver está inacabado, e é possível que ele era para ser um protótipo, ou uma compilação de testes para o Templo Kailasa, mas por que eles não terminariam um, antes de iniciar o outro? Número 5. Baalbek, Líbano. Baalbek, no Líbano, é um dos mais famosos e inexplicáveis monólitos do mundo. E para sermos honestos, temos quase nenhuma ideia de como foi construído.
Do Templo de Baco ao Templo de Júpiter, praticamente todas as pedras em Baalbek deveriam ter sido impossíveis de colocar nos lugares 10.000 anos atrás, e ainda assim, todos eles estão de pé, e nós não conseguimos nem entrar em consenso de quem construiu o local. A maioria dos historiadores atribui o trabalho aos antigos romanos, mas alguns acham que as enormes pedras fundamentais foram colocadas por uma civilização perdida, e os romanos tomaram vantagem de seu trabalho, construindo templos em cima deles. Cada uma das pedras tem um peso de mais de 1.000 toneladas, e ainda assim foram aparentemente cortadas com uma precisão cirúrgica, e depois arrastadas morro acima de uma pedreira próxima, para chegar à sua localização atual. Há uma pedra ainda maior na pedreira, que pesa mais de 1.600 toneladas, mas parece que mesmo esses misteriosos construtores antigos não conseguiram descobrir como podiam transportar ela. Número 4. Mangap ou Crimeia. Em cima das montanhas da Crimeia, você encontrará uma antiga cidade-caverna, conhecida como Mangap-Kiou. Este é um lugar pouco conhecido, com uma história misteriosa. No passado, este lugar foi o lar do misterioso reino de Feodoro. O notável penhasco de Mangap forma a maior caverna-fortaleza natural da península da Crimeia. Alcançá-los é uma tarefa difícil, mesmo para as pessoas da região, e um ataque de exército seria quase sem chance. A maioria dos historiadores concorda que foi um imperador bizantino que ordenou que o primeiro dos prédios a serem erguidos aqui foi por volta do ano 500, e que ele foi chamado de Douros. 200 anos depois, todo o reino de Feodoro caiu para os otomanos. Eles removeram Kiou com fogo, mas os turcos imediatamente reconstruíram o local, e deram um nome que é usado ainda hoje. A Crimeia se tornou território russo apenas durante o século XVIII, e fez o último dos ocupantes sair, e desde então permanece desocupado. Todos nós podemos nos lembrar deles até hoje, pelos afrescos antigos que cobrem a rocha. Número 3. Konouzi, Turquia. Era uma vez, uma cidade antiga conhecida como Konouzi, perto da cidade portuária da Lian, na Turquia. Hoje em dia é um lugar esquecido, e tem sido desde aproximadamente o ano de 1500. Por 2500 anos antes disso, embora fosse uma próspera e bela cidade, acredita-se que várias culturas diferentes viviam harmoniosamente lado a lado. Talvez as características arqueológicas mais marcantes em Konouzi são os túmulos ornamentados, que foram esculpidos na rocha. Uma habilidade de alvenaria que tem sido quase que completamente esquecida no mundo moderno. O aspecto multicultural do local pode ser explicado pelo fato de que o domínio da cidade mudou muitas vezes ao longo dos anos. Por causa de sua terra e sua posição, era um local muito desejado para comércio, e assim todas as potências dominantes da época queriam ter seu controle. Os romanos tiveram a posse mais longa do local, assumindo o controle por volta de 2100 anos atrás, e permanecendo até os anos 1300, quando foi conquistada pelos turcos. Número 2. Túmulo da Urna, Jordânia. De todas as tumbas antigas em Petra, na Jordânia, o famoso túmulo da Urna é o local visualmente mais impressionante. Originalmente, o túmulo foi criado para apenas um habitante, Rei Malco II, que morreu cerca de 70 d.C. Embora o interior do túmulo pareça que foi decorado com um complexo padrão, é tudo formação natural da rocha do local. Há muito espaço dentro, medindo cerca de 18 por 20 metros. Talvez isso é o que tenha atraído os bizantinos para o local, há 1500 anos. Eles converteram o túmulo em catedral, rebaixando a rocha e adicionando 2 camadas de abóbadas. Olhando para o alto, entre os pilares dentro da tumba da urna, e você encontrará 3 aberturas na rocha, que não podem ser acessadas a partir do solo. São todos túmulos, e um deles ainda tem sua pedra de fechamento no lugar. Número 1. Kipina, Grécia. É preciso ser um viajante muito corajoso para visitar o local do mosteiro de Kipina, na Grécia. Construído no ano de 1212, é esculpido diretamente na lateral de um penhasco, na entrada de uma caverna aberta no paredão vertical da montanha de Tsoumerka. O local foi escolhido para ser de difícil acesso, pois assim os monges poderiam facilmente se defender de invasores. O local hoje em dia é desabitado, embora as instalações e acessórios sejam todos cuidadosamente mantidos e limpos. Então,
Não haveria nada para impedir os monges de voltarem amanhã, se eles quisessem. Bastante charmosa. Para os turistas que quiserem conhecer o mosteiro Kipina por conta própria, eles têm que passear na aldeia mais próxima e perguntar. Mas será necessário lidar com um caminho estreito até a porta da frente, e você será recompensado com um visual realmente de tirar o fôlego. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes construções antigas que ainda não podem ser totalmente explicadas pelos cientistas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!